Bom, vamos abrir a Bíblia de vocês, se vocês puderem, em Atos, capítulo 14, dos versículos 19 a 28. Eu vou ler com vocês aqui, tá? Pegaram aí? Sim. Atos 14, 19 a 28. Eu tenho uma tosse meio crônica aqui, se eu tossir na orelha de vocês aí, vocês me desculpem, tá? Vamos lá. De Paulo, eu acho que aí, está na tela também. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram de Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Vamos orar para a gente começar? Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra, de aprendermos mais do Senhor, da sua vontade para o seu povo escolhido, Senhor. Traz o Espírito Santo no meio de nós e que a sua mensagem ressoe nos nossos corações, trazendo transformação, Senhor. Entendimento da sua glória, da sua grandeza, da sua honra e da sua obra, Senhor. Pai, eu particularmente aqui declaro a minha total dependência no Senhor, que as palavras ouvidas aqui sejam as suas, Senhor, e não as minhas. E que a presença vista e sentida nesse lugar seja sua, Senhor, e de mais ninguém. Eis-nos aqui, que seja feita a sua vontade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de Atos. É a última pregação dessa série que o pastor Bruno decidiu fazer, que para mim foi muito bem escolhida. Atos foi escrito, eu quero dar um panorama geral de Atos. Atos foi escrito por Lucas, provavelmente ali por volta de 70 depois de Cristo, e Lucas acompanhava Paulo nas suas missões e acompanhou ele na sua viagem para Roma. Nós estamos falando aí por volta de 37 anos depois da morte de Cristo, e isso era um fato muito bem verificável pela contemporaneidade, ou seja, é muito fácil alguém chegar 30 anos depois aqui e falar assim, cara, 30 anos atrás morou um cowboy aqui, chamava Luciano, morava ali perto da 730 e fez isso. Provavelmente muita gente vai lembrar, né? Agora, se chega 300 anos depois, provavelmente já ninguém está lembrando mais. O que isso quer dizer para a gente? Que Atos é um livro de história, ele é um livro histórico. Ele é um registro histórico bem fiel do nascimento da igreja no primeiro século. Atos trata de 4 pontos principais. Primeiro ponto, as testemunhas, os mártires, e aí vem a palavra grega martis, né, que deu a origem à palavra testemunha. Eles são capacitados pelo Espírito Santo. Não é uma obra própria. Atos deixa muito claro isso. Segundo ponto, as testemunhas têm a obrigação de levar o evangelho até os confins da terra. Os confins ali para eles na época era Roma, porque Roma estava longe e era o centro do império. Mas a mensagem que Atos quer dizer é o seguinte: essa mensagem, essa palavra deve continuar sem parar até alcançar todos os lugares. Terceiro ponto central do livro de Atos: as testemunhas sofrem e sofrerão perseguições de toda sorte. E isso acontece hoje, debaixo dos meus olhos, e a gente nem sabe às vezes. Eu vou comentar disso com vocês também. E quarto ponto, para a gente começar realmente: as igrejas são estabelecidas
para que a missão possa ter continuidade temporal e geográfica. O que isso quer dizer? As igrejas, elas não foram colocadas lá só para a gente vir no domingo e ficar aqui cantando uma música. As igrejas eram postos de treinamento. Então, eu saía de Jerusalém, subia até Filipos, sei lá, e dali era mais fácil partir para Roma, porque ficava mais perto. Então, treinava alguém depois na próxima igreja para mandar um outro mártir e sair para mais longe, porque de Jerusalém para Roma eram 3 anos, sei lá, estou chutando um número. Mas se eu saísse de mais de cima, de mais perto, dava para ir além de Roma. É como se alguém abrisse uma igreja aqui em Dequeiro, o pastor Bruno treinasse vocês, e alguns de vocês, saísse daqui e fosse abrir uma igreja em Uitira Falls. E de lá vocês treinassem alguém que fosse abrir uma igreja lá em Oklahoma, em alguma cidade. Esse era o intuito da igreja de Atos. Esse foi o intuito da igreja primitiva que Jesus criou. Então hoje, eu quero convidar vocês, antes da gente vir para esse versículo que a gente vai falar, vai tratar, eu quero convidar vocês a gente fazer uma viagem por Atos. Tá? Se vocês puderem acompanhar aí na sequência da Bíblia de vocês, eu vou começar lá de 1, e vocês vão conseguir mais ou menos pegar até a gente chegar aqui. Atos começa com uma grande proposta. O próprio Cristo recomenda aos seus discípulos que eles deveriam esperar pelo Espírito Santo, aguardar pelo Espírito Santo, porque através do Espírito Santo, o Evangelho seria pregado a todas as pessoas, de todas as nações, e todos aqueles a quem Deus escolhesse dentre as nações seriam chamados. Todos. Lucas revela essa descida do Espírito Santo, essa primeira descida, em Atos 2, que é o grande fenômeno ali de Pentecostes. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter lido ou ouvido falar. Só que aí tem um grande momento e um grande detalhe dessa passagem. Lucas era um médico, cientista, erudito, filósofo, e tinha um grego muito avançado. Então, Lucas fazia um jogo de palavras, muitas vezes, nos seus escritos, que dava para a gente certas mensagens subliminares, letras miúdas ali, que davam uma mensagem muito interessante. Lucas, em Atos 2, em Pentecostes, ele usa 2 palavras para falar da língua estranha. Por favor, eu não estou dizendo que línguas estranhas mesmo, não existam. Eu creio que existem, tá? Nesse caso especificamente de Pentecostes, em Atos 2, Lucas fala assim que os apóstolos falavam em glossa, a palavra grega que ele usou. E ele falou que as pessoas ouviam em dialectos. O que tem a ver isso, Felipe? É como se eu falasse inglês sem errar, sem discordância verbal e sem sotaque, como se eu fosse um nativo, como meu filho fala. Mas o que isso tem a ver? Isso dá uma mensagem muito importante. Quem lembra da história da Babel, da Torre de Babel? Deus vem na terra, olha para aquilo e fala assim, o povo está em unidade de linguagem, unidade de cultura, faziam a mesma coisa. Deus separa aquilo pelo risco do próprio homem, pela desobediência do próprio homem, Deus separa. Pentecostes une. Lá atrás Deus separa. Pentecostes, Deus está reunindo o seu povo com uma só mensagem. Todos escutam a mesma coisa. E esse Deus que estava lá em Pentecostes, vocês acreditam que Ele continua fazendo a obra hoje ainda? Eu escutei esses dias para trás, não vou dizer quem, que tem uma pessoa que está começando agora a estimular o seu inglês, e natural, né, que ainda tem alguma certa, um tempo ainda de desenvolvimento, e vai tirar de letra, tenho certeza, mas que esses dias estava fazendo a unha, e conversando com uma asiática que também não fala inglês. Ela falou, a mulher entendeu, evangelizou e chamou para a igreja. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Dom de línguas. O Deus que fez o milagre lá é o mesmo Deus que está fazendo o milagre hoje. A mesmo milagre, a mesma obra no meio do mesmo povo, do seu povo que Ele chamou. Do mesmo jeito. Isso é dom de línguas. Pedro, no meio desse fervor de Pentecostes, Pedro prega e converte imediatamente 3.000 pessoas.
Naquela região, provavelmente tinha umas 50, 60 mil pessoas. Converteram 3 mil de uma vez. É como se a gente chegasse em Dallas hoje e convertessem 600, 700 mil pessoas na praça ao mesmo tempo. Só que Pedro está lá pregando uma palavra de motivação, está lá pregando uma palavra de prosperidade, está lá pregando uma palavra de network. Não, Pedro pregava arrependimento. E nessa palavra de arrependimento, 3 mil pessoas de uma vez se convertem. As comunidades começaram a crescer e se espalhar. Essas comunidades de novos convertidos. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo continuava a acrescentar mais e mais salvos dia após dia. Só que essas comunidades, elas tinham duas características. A tremedeira não é nervosismo não, gente. A tremedeira é de família mesmo, tá? É herança. Enfim, as comunidades, elas chamavam a atenção por duas características muito importantes e muito diferentes do contexto da época. Uma, pelo compartilhar, pelo desapego. A Bíblia diz que aqueles que tinham posses, que tinham terras, eles iam vendendo as suas posses e dividindo entre as pessoas à medida que elas iam precisando. O mandamento que está na Bíblia lá atrás, em Êxodo, onde Deus começa a dar os seus mandamentos e fala para que as pessoas sejam mais ou menos igualitárias nas suas necessidades. Tinha uma outra característica também. Tudo era para todos e tudo era para o reino. E uma outra característica, falei são duas, mas são três: coragem do enfrentamento à perseguição. Perseguição que começou sendo moral, e eu vou explicar, e depois passou a ser mortal. De repente, Pedro está pregando junto com João, e um aleijado se cura. Um aleijado é curado na porta de um templo, na porta de uma sinagoga. Através da palavra de Deus. Nesse momento, por conta desse efeito, fariseus e saduceus, que eram os dois principais grupos judeus ali, ficam enfurecidos e prendem Pedro. Pior coisa que podia ter acontecido, né? O que acontece? A visão da prisão de Pedro. Quando Pedro não para de pregar, apesar da prisão, e não para de louvar, apesar da prisão, convertem mais 5 mil pessoas. O que está dando? Qual que é a mensagem aí? Naquele momento já era impossível parar a palavra de Deus. Em defesa de Cristo, Pedro enfrenta esse sinédrio, esse grupo de judeus, que era o mesmo que havia crucificado Jesus lá atrás, e Pedro já chega para eles falando: ó, Jesus é a rocha de sempre, mas vocês o rejeitaram. A quem devo escutar? Cristo ou a vocês? Essa pergunta de Pedro era uma pergunta irônica. E por que era irônica? Porque Pedro não precisava mais de uma resposta para isso. Pedro não negaria Cristo novamente, mas antes ele morreria por Cristo. Os vários milagres e maravilhas, eles iam aumentando a cada dia nesse cenário e provando ainda mais o poder de Deus e convertendo uma quantidade inesperadamente grande de pessoas, e isso chega no limite da paciência do judeu. Chega. Levanta uma perseguição na época que não tinha visto nem na época de Cristo. Tal qual é a perseguição que está acontecendo hoje. Vocês viram o que está acontecendo na Nigéria? Até agora são mais de 15 mil pessoas mortas, entre mulheres e crianças, inclusive, nas ruas da Nigéria, porque são cristãos, por um grupo do governo muçulmano. Eu estava assistindo a declaração de um pastor esses dias. Ele está sentado numa cadeira de plástico no meio da igreja destruída, a meia parede, com uma meia dúzia de cristãos atrás que sobraram. E esse cara que estava fazendo essa entrevista, que estava fazendo essa matéria, pergunta para ele: por que você não foge, cara? Você sabe que você vai morrer. Vai embora daqui. Ele falou assim: meu irmão, Cristo veio em corpo, ossos e sangue trazer uma mensagem para a gente que dizia que precisava de sacrifício. Por que não eu? Essa foi a mensagem do pastor. Pregar essa mensagem hoje para mim aqui sobre Atos, a perseguição da igreja, é muito difícil para mim. Porque eu tenho uma queda pela igreja perseguida. Eu acho que alguns de vocês que convivem mais já sabem disso. Enfim, os fariseus se alimentavam dessa perseguição cada vez mais cruel.
mas se frustravam cada vez mais quando percebiam que os cristãos, esses novos convertidos, anunciavam publicamente que se sentiam dignos e honrados de sofrer o que fosse em nome desse Cristo. Quanto mais a perseguição avançava, a contradição é que mais a palavra de Deus era pregada e mais o nome de Cristo era conhecido. No auge dessa perseguição, 2 nomes se levantam, se sobressaem: Estevão e Saulo. Estevão, com tamanha fé, tinha sido escolhido pelos próprios apóstolos debaixo de oração e jejum, e começa a gerar um impacto tão grande na sociedade que é preso e morto por apedrejamento. Mas na morte ele termina parafraseando Cristo numa das visões mais emblemáticas do livro de Atos, na minha opinião. Estevão grita e diz assim: Senhor, recebe o meu espírito e não os condenem pelo que fazem. Essa é a oração da igreja perseguida para aqueles que os perseguem. Do outro lado estava Saulo, um dos mais proeminentes discípulos do maior líder religioso da época, chamado Gamaliel. Judeu, filósofo, teólogo, o mestre dos mestres. Saulo era seu principal discípulo, o mais proeminente, o mais importante da época. Provavelmente substituiria Gamaliel. Saulo assiste e aprova a morte de Estevão. A Bíblia diz que Saulo era diferente, de tão cruel, de tão furioso. Durante as perseguições, a Bíblia diz que Saulo tinha cheiro de morte. Esse era Saulo. Porque ele queria realmente extinguir os cristãos da terra. Enquanto isso, a igreja continuava se expandindo rápido e alcançava lugares cada vez mais distantes, apesar da perseguição. A igreja tinha chegado ao norte da Síria, muito longe, e para além do Egito, lá na Etiópia. Um dia, no meio desse contexto, o cruel Saulo, esse que cheirava a morte, vinha numa das suas perseguições a caminho de Damasco, para perseguir uma comunidade que tinha um discípulo muito ativo chamado Ananias. Jesus aparece para Saulo. E numa experiência sobrenatural, o interroga pelo motivo de estar perseguindo ele mesmo, a Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego com esse evento, só que temporariamente. A beleza é que 3 dias depois, numa conversão radical, Saulo se levanta e, com a visão restaurada já, aquele que antes perseguia se torna um dos maiores e mais importantes seguidores e pregadores mais fervorosos de Cristo. Saulo, que agora tinha se tornado Paulo, nesse contexto recebe uma promessa de Jesus. Paulo, você vai pregar para nações. Paulo, você vai ser próspero, você vai ser general do reino. Paulo, você vai levantar uma multidão e vai ser conhecido internacionalmente pelas suas pregações. Não, foi assim não. Jesus faz uma promessa para Paulo e diz assim: agora você vai sentir o peso de me servir. Peso esse que haviam sentido as pessoas que Paulo perseguiu, prendeu e matou. Paulo, em meio a pregações profundas e fervorosas, em meio a vários milagres e maravilhas, antes perseguidor, passa a ser perseguido e procurado. E de uma maneira ainda mais intensa, talvez pelo sentimento do sinédrio da traição de Paulo, porque Paulo era deles, dos judeus. As pregações já não podiam mais ser contidas nos espaços reservados, elas se tornaram públicas. E por se tornarem públicas, elas reúnem cada vez mais e mais pessoas em diversas cidades, na mesma medida que a perseguição aumenta. Em meio a essa grande revolução, porque o cristianismo foi uma contracultura, foi um movimento revolucionário, eram rebeldes, porque ela nasceu do coração do judaísmo, a graça atinge aquele povo que não era circuncidado, que não, em teoria, não estava na promessa. O resto de quem não era judeu. Atinge os gentios, por meio da vinda do Espírito Santo, igual Pentecostes, Deus expande a graça.
cumprindo a promessa que havia feita lá em Abraão. Vocês lembram? Abraão, através da sua família, eu vou abençoar, eu vou bendizer todas as famílias da terra. Isso é maravilhoso. Só que olha o nosso coração. Isso causa uma divisão entre os cristãos, e inclusive entre os apóstolos. Pedro, que presenciou, que testemunhou isso, vai até os apóstolos dar testemunho desse fato e explicar que Deus também tinha abençoado aqueles que não eram circuncidados, os gentios. E essa graça começou a se misturar entre judeus e gentios. E aqueles que seguiam a Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristianos, no grego. Uma definição que foi dada por quem não era cristão. Não foi o povo que se auto-intitulou cristão. As pessoas de fora diziam, lá vem esse povinho aí que diz que segue aquele cara que diz que ressuscitou. Era tratado como um grupo, uma facção política, inclusive. Era como se fosse um partido político. E no início, esse termo, cristianos, cristão, era uma zombaria. Era uma tentativa de desqualificar o movimento revolucionário da época. Inclusive nesse contexto cultural de Antioquia, que era um contexto completamente pervertido. Mas por que eles apontaram essas pessoas como cristãos, como cristianos? Porque elas tinham um estilo de vida diferente. A graça de Deus havia mudado não só a palavra, mas o andar e o fazer, o jeito de viver. O que era uma corrente judaica, que eu acabei de falar, cresce tanto que passa a ter uma identidade própria. E aí, eu tenho uma boa e má notícia para vocês. Má notícia. Cristão, como toda a igreja gosta de dizer, não quer dizer pequeno Cristo. E seria maravilhoso se fosse. Mas a boa notícia é que é ainda melhor. Quando eu tenho um escravo que é de Herodes, o sufixo grego anos quer dizer propriedade de. Então aquele escravo que era de Herodes, eu digo que ele é herodiano. Aquele escravo que era de César, eu digo que ele é cesariano. Aquele que pertence à propriedade de Cristo, eu digo que é um cristiano, um cristão. Cristiano, cristão, quer dizer aqueles que são propriedade de Cristo. E não é propriedade só desse sentido filosófico de que eu sigo ele, não. É propriedade de escravo. É por isso que quando você levanta a mão e aceita o Senhor, eu reconheço o Senhor, Jesus como meu Senhor e Salvador. Salvador, porque ele literalmente a palavra diz, ele me salva, mas não pode ser só Salvador, ele precisa ser Senhor também. E se for só Senhor sem Salvador, também não faz sentido. Ele precisa ser Salvador e Senhor, porque você precisa obedecer ele também. Então por isso, Senhor e Salvador. Esse propriedade de Cristo tratava de escravos. Assim como eram também tratados animais. E esses escravos e animais eram marcados, lá no início do Antigo Testamento, no contexto, com furos na orelha. No Novo Testamento, com marca de ferro a fogo. E é por isso que diz que aos batismos o Espírito Santo vai te marcar com fogo. E normalmente essas marcas eram feitas na testa dos escravos. É por isso que em Apocalipse tem a marca da besta na testa, que pertence ao demônio. Nesse caso aí, o Espírito Santo te marca com uma marca realmente visível, a fogo, como se marcasse um gado, para provar publicamente que você é propriedade dele. O que começou com uma zombaria, passa a não incomodar só judeus, passa a incomodar o Império Romano. Por quê? Porque afronta a figura de César, o imperador. Nessa época, Nero, o imperador Nero, César Nero. César era a figura do Kaiser, né? César Kaiser, o imperador. Eles chamavam de, em uma época, um pouco antes, na era do Segundo Templo, um pouco antes da vinda de Cristo, primeiro, segundo século antes, né? Já havia sido estipulado no Império Romano a adoração a César como Deus também. Inclusive, eles obrigavam as pessoas a acender incenso nos templos e dentro das casas para adorar César. Então se chamava César de Kaiser Kyrios, de Senhor. Esses judeus, aproveitando esse movimento político,
para culpar os cristãos e aumentar a perseguição, chega para César e fala assim, está vendo esse cara aí? Dizem eles que agora outro senhor os comprou e agora eles não seguem mais você, César. Esses caras vão te dar trabalho. Porque eles dizem que eles não aceitam a sua autoridade, não aceitam as suas regras, não aceitam as suas leis, porque eles vivem para outro senhor, chamado Cristo. Isso deixa o Império Romano maluco. Juntam-se o Império Romano e os judeus e o Sinédrio, e a perseguição fica cada vez ainda mais intensa. Então essa confissão de fé, que é o batismo, naquela época, onde você declara publicamente, você tem essa marca do Espírito Santo na testa, passa a ser um atestado de sofrimento e morte. Quem batizava sabia que ia morrer. Nero foi um dos imperadores mais cruéis da história. Ele pegou cristãos e acendeu como tocha humana, acendeu vivos nos corredores dos castelos do império. Esse era Nero. Nesse cenário, Paulo, agora convertido, e já pregando aos montes, inicia suas viagens missionárias e dá testemunho não apenas do seu conhecimento sobre Cristo, porque tinha tido isso direto, né? Mas também da experiência que havia tido com ele. Pessoas eram curadas durante as pregações de Paulo. Só que Paulo não demonstrava ter medo nenhum das consequências da perseguição e das consequências dessa sua confissão de fé. A prova disso é que ele sempre voltava para os mesmos lugares. Paulo não tinha medo do conflito, nem do sofrimento, nem da dor, nem da morte. Paulo havia entendido que servir a Cristo valia mais que a própria vida. E termina de uma forma emblemática dizendo em Filipenses 1:21, viver é Cristo e morrer é lucro. Aí esses dias para trás eu estava assistindo uma pregação do Paul Washer. E ele estava falando uma pregação explicando esse verso especificamente. 3 horas de aula explicando esse verso. E ele termina dizendo uma coisa que me abalou completamente. Ele diz assim, pois é, só que morrer é lucro, só para aqueles de quem a vida é de Cristo. Porque isso muda todo o contexto do verso. A gente cobriu Atos de 1 a 14:18. Essa é a história de Atos. A gente passou nessa viagem por Atos. Agora a gente chega no versículo que a gente leu no início. E aí eu quero trazer ele um pouquinho mais para vocês, para a gente ir caminhando do meio para o fim e começar a detalhar alguns pontos centrais da história com vocês. A gente caminhou a história de Atos até aqui. Tá? Então vamos lá no verso 19. Entretanto chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, essa instigando aí, no original está convencendo. Muda muita coisa. Por quê? Porque convencendo é diferente de instigando. Quando os judeus chegam nas suas perseguições, quem era judeu, quem era cristão enfrentava. Mas quem não era tão cristão assim dizia, não, sou mais não. Então muita gente apostatou da fé ali já naquele momento. E negou a Cristo. Por conveniência. E ele diz assim, instigando e convencendo as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ergueu-se ele mesmo e foi para a cidade. A gente chega nesse verso. Paulo é apedrejado até quase a morte, mas se levanta do pó, sem ajuda. O texto grego diz, ergueu-se ele mesmo. Lucas, propositalmente, usa a mesma palavra em grego chamada anastás, que vem do original anástasis, que quer dizer ressuscitação. A mesma palavra usada lá para Jesus. Quer dizer que então Lucas comparou Paulo a Jesus? Não. Lucas queria dar uma noção a essa igreja, a esse povo, do retorno imediato à missão, do propósito que Paulo não se entregava, a igreja não se entrega, ela não recua diante do conflito, mas ela segue, ela renasce, ela ressurge. Qual é a revelação que Lucas quer dizer para a igreja? Isso traz uma revelação inegável para todo mundo naquele momento exato, que era consolador para a fé cristã, mas era irritantemente aterrorizante para os perseguidores. E a mensagem central que Lucas traz é a perseguição, naquele momento exato,
todo mundo realizou, cristãos e perseguidores, romanos e judeus, que a perseguição não conseguiria mais parar a promessa de Deus. Não é a música que fala? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Naquele momento, todo mundo ali realizou isso. Era impossível, a perseguição não seria capaz mais de parar o povo de Deus. Nessa passagem, tem um ponto central do livro de Atos, que eu vou analisar com vocês rapidinho aqui, para a gente ir caminhando para o fim. Olha só, ele diz lá, no verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Antioquia onde tinha sido apedrejado. Quase morto. Cristãos, de verdade, não evitam conflito. A diferença é que a gente luta com outras armas. Enquanto o Império Romano lutava com espada e derramava sangue, e lutava com a espada e promovia morte, os cristãos lutavam com a palavra de Deus, que é embasada no amor, e contavam sobre a vida eterna por meio de Cristo. E ele continua, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Esse fortalecendo o ânimo, esse ânimo está usando a palavra psique, que no grego eles confundem um pouquinho de alma e mente. Pode ser as duas coisas. Mas o que quer dizer aí é num sentido mais do fortalecimento interior, da consciência. É a certeza, é uma certeza tão absoluta que promove coragem para enfrentar a perseguição com paz. É esse o sentido que dá. Coragem para enfrentar a perseguição, sabendo que é aquilo que é para fazer e pronto. Paz, naquilo que é o plano de Deus e não o meu. E ele continua e diz, exortando-os a permanecerem firmes. Permanecerem firmes, do grego emeno, e aí tem um ponto muito importante. Essa ideia, a ideia de permanecer é a ideia de perseverar. Não é uma ideia de lealdade contínua, e não só quando as coisas estão bem, mas principalmente quando as coisas estão mal. Ele vai chegando ao final do texto e diz assim, permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, é preciso, está no original, é preciso, aqui nessa versão está, nos importa, entrar no reino de Deus. É preciso aí, não é o preciso porque alguém mandou e eu estou de tampa cheia, mas vou lá porque é minha obrigação. Não. O sentimento do é preciso aí é um dever divino. É parte do plano de Deus. E entrar no reino de Deus não é um lugar físico agora, ou não é um lugar físico só no futuro. É a dimensão de uma realidade presente e futura. Paulo está dizendo o seguinte, é preciso entrarmos. Paulo diz assim, é preciso que a gente entre num futuro no reino de Deus. Paulo está dizendo assim, o reino de Deus chegou. Dá tempo, mas não. É agora. Quem está pronto? Levanta a mão. É simples assim. Entendeu? E aí ele vai terminando, e esse é o ponto que eu acho mais importante, que lá no final ele diz assim, e Paulo anunciava as coisas que Deus fez e que tinha aberto a porta aos gentios. Paulo tinha certeza de que nada fez, que foi tudo obra de Deus, obra do Espírito Santo. Somente ele merecia crédito, louvor e honra por tudo. Os capítulos que seguem em Atos, que vai até Atos 28, até o seu fim, aí você vai ter a visão do primeiro concílio de Jerusalém, que foi liderado por Tiago. Eles discutiram questões dos gentios, se os gentios precisavam ser circuncidados ou não, mas Atos vai até o final, trabalhando essa dualidade, daqueles que resolvem seguir a Cristo, do sofrimento daqueles que resolvem seguir a Cristo, e do prazer incontrolável e inexplicável de servir esse Senhor, a ponto de morrerem por isso. Atos trata disso até o fim. A moral da história do livro de Atos, para a gente já ir caminhando para o final, gira em torno de 3 pontos essenciais para quem decide ser propriedade desse Cristo e servi-lo. Primeiro ponto, sofrimento é parte da missão. Isso vai ao contrário completo da teologia da prosperidade.
a entrada no reino, o texto diz, se dá por meio de muita tribulação. Portanto, sofrimento, em muitos casos, não é falha espiritual, não é coisa do demônio, é parte do caminho do reino. E é preciso que você passe, porque normalmente as suas dores, as suas cicatrizes são justamente a referência do propósito que Deus tem para você. Porque lá na frente é sobre isso que você vai ter autoridade para pregar seu testemunho e a palavra de Deus para os outros. Segundo ponto. Cristão parado no mesmo lugar. Cansado de aprender e ensinar. Com medo do enfrentamento e do conflito. E que não move o mundo para servir ao Senhor. Não entendeu essa mensagem. E não faz parte dessa comunidade. É isso que diz o texto. Por isso que alguns foram convencidos pelos judeus. O propósito é sempre a glória de Deus. A nossa função é servir, trabalhar e pregar a palavra. A palavra de ordem de Atos para os cristãos é serviço. Terceiro ponto e último. A missão não é fruto de técnica. É fruto das portas que Deus abre. O foco não está no sucesso humano, mas no agir de Deus em cada detalhe. O nosso papel é fidelidade e obediência. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não está atrás de um coração preparado. Deus está atrás de um coração obediente. Não adianta você vir aqui e ler esse negócio inteiro aqui em hebreu e em grego, e estudar teologia, e ser o mais gênio do mundo, e falar bonito, e falar, e ler vários livros de vários autores e grandes pregadores, se você não for fiel e obediente. A preparação vem do Senhor. Ela vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Se você for fiel e obediente, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai te colocar para fazer alguma coisa. Pode preparar. Não adianta nada você ser o maior teólogo do planeta. Deus não busca um coração preparado. Ele busca um coração obediente e fiel. O corpo de um missionário, de um discípulo do Senhor, é marcado pela morte da carne e sustentado pela vida em Cristo. Eu queria chamar a banda aqui, por favor, a gente já vai caminhando para o final. Então, com essa mensagem, pessoal, eu queria fazer um pedido entre nós, e eu estou falando nós porque eu me encaixo nisso aí. Nós precisamos, como igreja, urgentemente, a voltar às nossas origens. Origens como igreja, origens como cristãos, com origem da palavra, a origem dos ensinamentos de Cristo, do amor que fundamenta a justiça de Deus. Voltar ao primeiro amor. Eu escutei um pastor dizer uma vez lá atrás que a igreja precisava aprender a chorar de novo. Portanto, meus irmãos, não me entendam mal, mas não gastem tanto tempo com esses, eu vou chamar de exagero, mas não é pejorativo não, tá? Não gasta tanto tempo com esses exageros de libertação, prosperidade, noite de não sei da que, da maravilha. Tem, e está tudo certo. Na sua medida, ok. Mas esse não é o propósito. Deixa eu explicar para você uma coisa. Libertação não é quando o diabo sai. Libertação é quando Cristo entra. A prosperidade não é conseguir que você seja conhecido pelo mundo inteiro. Prosperidade é quando Cristo conhece você. A grande comissão nunca foi de tirar demônio. Ela foi de pregar a palavra, espalhar o evangelho e buscar as almas que Cristo pediu. Essa palavra aqui, ela não foi dada a nós para ficar confinado em 4 paredes. Olha para o livro de Atos, cara. Olha a ordem de Cristo. Ele disse, vai, prega, fala de mim. E agora, né, como sempre, você pode estar aí perguntando,
Mas, Felipe, tudo que o texto trata é sofrimento, perseguição. Quem é que vai querer ouvir isso? Né? Quem quer ouvir palavra dura o tempo todo? É sempre palavra dura, é sempre repreensão, é sempre dor, é sempre perseguição. Sim, meus irmãos. O texto tem esse lado. Mas sabe como é que Paulo termina a sua jornada? Quando ele diz que pela graça de Deus ele foi entregue ao final da jornada. Ele está contando para o povo, para os discípulos ali, que ele passou tempo com eles, as maravilhas que Deus tinha feito. Vocês notaram no texto que Paulo não fala do apedrejamento que quase matou ele? Paulo conta das maravilhas do Senhor e da glória que Deus está fazendo no meio do povo. Porque quem entende o que foi feito na cruz, conta de outra coisa. Conta da alegria e da esperança de pertencer a esse Senhor. Eu ouvi uma pregação de um pastor chamado Juscelio Souza, uns dias para trás. E foi uma das coisas mais belas que eu ouvi. Eu queria compartilhar com vocês isso. Ele diz assim: então, quando chegar a sua hora de anunciar a Cristo, você não vai chegar para as pessoas e falar assim: você está condenado. Não, você vai falar assim, você vai anunciar que agora ele é livre e ele não precisa mais viver nesse mundo de pecado, nesse mundo de escravidão de pecado. Sabe por quê? Porque um outro Senhor comprou ele para libertar essa pessoa. É isso que você vai pregar para ela. Porque você não foi só perdoado, você foi justificado. Deus é amor, mas também é justiça. Antes de te perdoar, Ele tinha que te justificar. E por que Ele não podia te perdoar sem te justificar? Porque você não era dele, você tinha sido vendido por pecado. Então Ele teve que ir lá, Ele pagou o seu preço, Ele te justificou. E agora justificado, Ele pode perdoar. E perdoado, Ele vira para você e fala assim: você não me deve nada não, está tudo certo. Ele te liberta. Então Deus te justificou e Ele te perdoou. A justiça e a misericórdia se unem numa única sentença. Você está livre. Ele paga o seu preço, te justifica. E Ele chega perto do seu ouvido e fala assim: você não me deve mais nada. Pode ir. Pode voltar para a sua vida. Pode voltar para a sua bebedeira, para a sua farra, pode voltar, está tudo certo, você não me deve mais nada. Aí a minha resposta foi: não. Agora eu não quero mais. Agora eu quero ficar aqui. Agora eu quero ficar na casa. Agora eu quero te servir. Fura minha orelha, eu quero te servir. Então essa vontade incontrolável de servir é só resposta a esse amor. Quem entende tudo isso não quer outro lugar que não seja a presença de Deus. E vendo todo esse contexto da perseguição, sabe qual a tendência nossa de orar? Senhor, liberta eles dessa perseguição, afasta o mal deles, tira eles desse deserto. Senhor, faça com que os perseguidores não conheçam a eles, não vejam a eles. Eu quero que vocês abram, meus irmãos, por favor, para a gente encerrar em Atos 4, 29. Eu vou mostrar para vocês como um cristão de verdade ora. Lá em Atos 4, 29, eles se reúnem para orar pela perseguição mais sanguinária que a igreja sofria. Eles se reúnem, se ajoelham e dizem: Senhor, olha para as ameaças que fazem contra ti e dá aos teus servos toda a ousadia para pregar a sua palavra. Ousadia para continuar. Porque está difícil, está doendo, eu estou sofrendo, estão matando os meus irmãos, mas eu não vou parar, porque a minha promessa é lá na frente, não é aqui. Eu quero te servir. Você, como o pastor da Nigéria disse, você deu a sua vida por mim, por que não eu? Por que não eu, Senhor? Por que não eu? Algumas vezes a Renata, a gente conversando e ela tem razão nisso aí que ela fala. Ela já comentou que às vezes eu oro curto demais. E é verdade, sem pedir. Às vezes eu estou lá orando e a única oração que eu faço é assim: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade, amém. E ela tem razão. Eu realmente acho que essa é uma das orações mais sinceras que a gente pode fazer. Senhor, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Mas algumas vezes eu peço:
E hoje eu queria convidar vocês a fazer uma oração comigo para a gente terminar. Bem curta, mas pedindo. Senhor, eis-me aqui. E diante de Ti, eu quero Te pedir tudo. E eu quero Te pedir nada. Eu quero nada e eu quero tudo. Eu não quero nada porque eu tenho ao Senhor. E porque eu tenho ao Senhor, então eu tenho tudo. Porque o Senhor se tornou a mim, para que eu pudesse me tornar do Senhor. E diante disso, eu só quero Sua presença. Deus abençoe vocês.